Quando eu optei então pela odontologia, eu não tinha noção da grandeza que seria a odontologia naquela época e no dia de hoje, não tinha nem noção da grandeza e da finalidade social que ela tem. Para cursar a faculdade naquela época tinha pouca estrutura, porque era uma faculdade que estava iniciando, eu era da sétima turma, que entrou começou a faculdade. Para a gente caminhar nos dias de chuva, não tinha calçamento, não tinha transporte, tudo a pé, foi muito, muito sofrido. E todo o curso foi muito difícil, porque na verdade também não tinha livros em português da odontologia. Os livros, os principais, eram em espanhol. Então a gente tinha que traduzir os livros em espanhol e fazer anotações na aula. E depois de formado eu sempre segui fazendo cursos, participando de congressos. Eu sempre me atualizei, tanto assim que hoje estou muito bem atualizado. Quando eu me formei, eu fui trabalhar em São Carlos, no oeste de Santa Catarina. Em São Carlos eu fiquei 4 anos, em Campos Borges eu fiquei 18 anos. E eu sempre trabalhei bastante, sempre trabalhei muito. Estava construindo a família, eu tive 3 filhos, o Paulo e o Ricardo. A Simone não está aqui com nós, ela é advogada, mora perto de Florianópolis, e a Karen. A minha esposa sempre foi meu braço direito, ela sempre apoiou, ela sempre decidiu ficar em casa, não continuar os estudos, para poder dar formação e assistência para os filhos. Uma coisa boa que a gente sentiu quando eles decidiram fazer odontologia. O Paulo Ricardo decidiu com 6, 7 aninhos, a Karen já com mais idade, com o fim do 2º grau, ela estava em dúvida entre várias faculdades, mas depois ela optou para odonto. E a Jéssica, então a gente sempre incentivou, não forçou, não impôs nada. Com relação à escolha da profissão em si, foi inspiração do meu pai. Eu fui o primeiro a me formar em odonto, porque eu sou mais velho também. Daí tem a minha irmã mais nova, que também fez odonto. E tem uma sobrinha nossa, que é filha da nossa irmã do meio, que também fez odonto. O pai teve uma influência muito positiva e direta para a minha escolha para a profissão. O pai e a mãe também, porque a mãe sempre nos mostrou assim o lado bom da odontologia, de levar alívio para os pacientes, alegria, satisfação em poder sorrir novamente e deixar as pessoas mais felizes realmente. Quando eu era pequena, eu acompanhava o pai nos consultórios onde ele atendia. Então eu sempre estava junto com ele, acompanhando, vendo os procedimentos, a gratidão dos pacientes em relação aos procedimentos. Então isso foi muito legal sempre, assim, sabe? Foi o que fez com que eu escolhesse a odontologia, assim. Ver esse amor pela profissão que ele tem e essa felicidade dele em poder tornar as vidas das pessoas melhores depois que ele atendia. Com certeza, né, a família teve influência, mas não daquela forma pesada, né? Vendo meu avô trabalhar quando eu era pequena, eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos, eu já ia com ele, né, no laboratório, ajudava a esculpir as próteses, acompanhava o meu tio e a minha tia também nos consultórios. Então, de uma forma leve, vendo o dia a dia, vendo a rotina deles, eu decidi, né, optei por escolher essa profissão. Então, desde muito nova, né, eu escolhi isso e não consigo nem imaginar outra coisa hoje no meu dia a dia, assim, sou completamente realizada. A rotina, os pacientes, tudo é gratificante. Eu acho que hoje é um exemplo que eu sempre dei para eles, porque eu tive muita ética no exercício da minha profissão, sempre fui muito correto, fazia sempre as coisas corretas. Eu só fazia para os meus clientes aquilo que eu permitiria fazer para mim. Uma coisa errada eu não faria para o meu cliente se eu não fizesse para mim. Então eu sempre tive muita ética, tive muita seriedade, valorizando a pessoa como um todo. Sempre fui. E procurei transmitir para meus filhos, para o Paulo Ricardo e para a Karen, que tem a minha profissão, e depois para a Jéssica. E graças a Deus eles assumiram o ensinamento e a moral que a gente procura transmitir. O entusiasmo dele pela profissão, sempre falava muito bem dos procedimentos e se empenhava muito em resolver problemas. Isso deixou nós com vontade de seguir a mesma carreira, com admiração. Principalmente
Eu acho que quando você escolhe uma profissão que a outra pessoa já tem, é por admiração àquela pessoa, por admiração ao caráter, admiração à honestidade, admiração à pessoa em si. Eu nunca procuro fazer o procedimento que vai me render mais financeiramente. Eu me coloco no lugar do paciente, no que eu gostaria que fizessem para mim, e é isso que eu proponho para eles. O pai e a mãe até hoje bate muito nessa tecla, assim, sabe, de fazer o procedimento da forma mais honesta, mais correta possível. E eu sempre vi o pai, assim, lutando muito pelo bem dos pacientes. Às vezes eles vinham querendo fazer um procedimento que não ia ser bom para eles no futuro, e o pai sempre conscientizando os pacientes nos procedimentos para que ficasse assim o melhor resultado para eles, de uma forma muito correta e muito honesta. Eu acho que o principal assim é a gratidão, é a alegria dos pacientes mesmo, né? O retorno que a gente tem, os sorrisos, muitas vezes os pacientes, quantos anos eu não sorria, doutora, né? Então a alegria dos pacientes, isso faz tudo valer a pena. E eu acho que no legado da família, com certeza é o que todos nós da família buscamos, né? Essa parte da gratificação dos pacientes, de ver o sorriso deles, né? Receber esse carinho, essa troca que é tão legal e nos motiva sempre a fazer mais e continuar nesse caminho. Eu sempre disse para os dois que eles deviam ser, na profissão, melhor do que eu fui, porque eles estudaram com mais condições, a faculdade mais atualizada, e os meios de estudo hoje são muito mais fáceis. Numa tela de um computador, de um celular, tu tem tudo. No meu tempo não tinha nada disso. Tu tinha que pesquisar, escrever, traduzir livros para você conseguir. E eu acho que eu tive uma boa formação, me esforcei muito, tive sucesso e tenho sucesso ainda. E depois eu pensei na minha realização profissional, que era fazer implante odontia. Então surgiu a oportunidade, depois a Karen tinha um garimpo de formado, surgiu a oportunidade, a Celinde me incentivou muito a Karen também. Então uma outra alegria, uma satisfação muito grande foi quando eu pude fazer a especialização junto com a Karen, que é a minha filha, recém-formada. Então foi um incentivo a mais para eu não pendurar chuteira, para comprar uma chuteira nova. Então ali foi incentivo para mim, me atualizei e a gente está muito bem, graças a Deus. O meu pai e a minha irmã têm outras especialidades, né? Então isso sempre agrega mais conhecimento na família. Então quando a gente tem alguma dúvida, tem o patriarca ali para dar uma dica. A gente trabalha em consultórios físicos separados, né? Eu e o meu irmão, eu e meu pai, mas sempre que necessário para algum procedimento mais complexo ou para a gente fazer planejamentos e tratamentos para ver o que é o melhor para o paciente, a gente se reúne, faz os planejamentos dos tratamentos que precisam ser feitos. E às vezes, se for necessário também fazer algum procedimento em conjunto, alguma cirurgia maior, alguma coisa assim, a gente também faz. Todos os dias que eu trabalho junto, eu sinto uma emoção e um sentido de gratidão pelo que a gente fez. A gente se influencia muito. Reuniões de famílias, almoços de domingo, churrascos de domingo, só se fala em dente, em procedimentos, em melhores formas de tratamento. A gente está sempre dividindo informações, experiências e um vai ajudando o outro sempre. Enquanto Deus me der saúde, eu vou continuar trabalhando, porque eu tenho incentivo ali dos filhos, da neta, tem outros netos que podem seguir a profissão. Em Espumoso eu tenho uma clínica de 3 consultórios também, então eles vão lá. E os filhos aqui, a está muito bem aqui, o Padre Ricardo está muito bem ali, então é um estímulo que a gente tem para não parar. E eu tenho saúde, gosto do que eu faço, tenho uma boa clientela, faço cirurgia, faço implantes, trabalho muito bem, graças a Deus.